Boa noite, fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo nessa live. Infelizmente, né, o Instagram ele não estava liberando eu fazer a live, mas não tem problema. É uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não pode ficar refém de uma rede social só. A gente sempre tem que ter várias opções. Que bom que a gente tem várias redes maravilhosas aí também, além do Instagram. Então, estamos aqui no YouTube para a gente realizar nossa live sobre o que é protagonismo, que é ser uma protagonista. Eu tô aqui, né, com o meu look especial de Tim Burton, especial de Beetlejuice, que é um personagem que eu gosto muito. É uma narrativa, né? As narrativas do Tim Burton, eu sou muito fã. Então, nós vamos iniciar aí a nossa live sobre o que é ser protagonista. Eu tenho aqui um roteirinho, tá? Eu gosto de ter um roteiro aqui para ir acompanhando, né? Para a gente não se perder. Então, o que que acontece, né? Acontece que, toda história protagonista, né? O problema é que a gente vive, o nosso negócio, quando a gente está empreendendo, quando somos empreendedoras, a gente acaba se tornando figurante do nosso próprio negócio, porque a gente tem medo de contar a nossa história, a gente tem medo de aparecer. Nossa, será que eu estou aparecendo demais? Ai, eu acho que eu fiz muito stories. Ai, acho que as pessoas vão enjoar de mim. Ai, não, mas fulano falou de mim e ai, agora eu tô com vergonha, eu não quero mais postar. Então, ao invés de você tomar o palco, de você ter poder sobre a sua história, você acaba se escondendo por insegurança, por medo de julgamento, por ansiedade, por autossabotagem. Então, tudo isso faz com que a gente deixe o nosso protagonismo de lado. E o nosso negócio, ao invés dele prosperar, ao invés dele crescer, ele fica ali estagnado, porque nem é o mesmo a gente aceita a nossa história, a gente não aceita que o palco ele é nosso. E é por isso que eu trabalho com narrativas, que eu trabalho com histórias. Eu quero que hoje você saia dessa live e você não tenha medo de ser uma protagonista, porque é muito importante que você tenha poder sobre a sua história e sobre o seu negócio. Então, ó, o que que é o protagonismo, né? De onde ele veio? Eu até anotei aqui, ó. Protagonista vem do teatro grego, então ele apareceu lá na Grécia, no teatro, que significa protos, primeiro, e agonistes, que significa lutador. Então, é quem entra primeiro em cena, quem age, né? Então, no palco antigo, né, lá na Grécia, é ele que movia a história. Era o personagem que a história inteira era movida por ele, né? Ó, ser protagonista hoje é assumir a autoria da própria versão, né? É, então, o protagonismo ele surgiu do teatro e eles precisavam contar histórias, mas essa história ela precisava ter um centro, precisava ter uma pessoa ali que movesse toda a história. Não sei se vocês acompanham novelas, mas a novela sempre tem a protagonista, a mocinha. Então, por mais que tenha núcleos ali diferentes, né, tem o vilão, tem o núcleo mais da comédia, no fim, a história sempre vai parar na protagonista, porque toda a narrativa da história ela vai se mover para ela. Então, isso que é um protagonismo, é você tomar ali o poder, é tomar a ação daquela história. Então, não adianta nada você ser uma protagonista, o que aconteceu. Vou dar um exemplo da narrativa da novela que acabou o Vale Tudo, que tinha a protagonista da Thais Araújo, a Raquel, e era uma coisa que os fãs reclamavam muito. Não adianta você ter este nome de protagonista, você é ali, né, a chave principal, mas você ser deixada de lado, que foi o que infelizmente aconteceu com a protagonista da Thais Araújo na novela Vale Tudo. Então a Raquel era para ela ser ali o centro de tudo que move, toda a história inteira precisava se mover para ela. E não aconteceu. Aconteceu que o protagonismo dela foi apagado. Então não adianta nada você só ter o nome ali de protagonista e a história não se mover para você e você não ter poder sobre ela. Então nós temos vários exemplos de várias protagonistas que infelizmente tiveram suas histórias apagadas.
Bom, mas agora que entra aqui, né, quais são as narrativas que moldam essas protagonistas? O que me faz? Beleza, entendi. Então a protagonista, ela tem que ter ali, né, o poder sobre a história tem que se mover contra ela, mas beleza, mas como é que eu faço isso? Você está falando de novela, né, eu não faço novela, eu não sou a Thaís Araújo. Opa, é que deu uma travadinha aqui, gente. Tá tudo certo aí? Se alguém puder me dar um ok aqui no chat, por favor, só para eu ter certeza de que tá tudo certo, que aqui deu uma travadinha para mim. Bom, não sou atriz, não faço filme, não faço novela. E aí? Não estou entendendo. Como é que eu vou fazer então? Bom, gente, o protagonismo ele serve para tudo. Não só para filmes, não só para séries, mas sim para o nosso negócio, né. Então, eu sempre amei filmes, eu sempre amei essa cinema, e eu queria colocar isso dentro do meu negócio, e eu vi que isso super funciona, e que temos mulheres incríveis que tomam o poder das suas histórias e se tornam empresárias gigantescas aí, né. Um exemplo é a Bruna Tavares, que antes era uma jornalista, se tornou ali, né, youtuber, começou a fazer vídeos de tutoriais e hoje ela é uma das maiores empresárias da área de maquiagem, porque ela realmente tomou a história para ela, ela realmente pegou o protagonismo para ela. Então, quais são? Bom, existem vários tipos de narrativas que uma protagonista pode estar utilizando. E sim, você também pode estar utilizando essas narrativas, não funciona só em filme, não funciona só em série. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que este papel, ele também serve para quem é empresária, para quem tem um negócio, para quem quer crescer de verdade nas redes sociais. Porque eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês. Eu já fiz vários tipos de curso, gente, ao longo desses anos, de marketing, foram muitos mesmo, assim, não sei nem somar, né, tantos para vocês. Já vi vários profissionais de marketing, tanto bons, que realmente usam desse trabalho de forma séria, quanto profissionais gurus, né, que acaba dando alguns golpes. Então, ao longo desses anos, eu vi, né, várias estratégias de marketing e fórmulas e metodologias. Não, porque você tem que fazer isso, não, porque você tem que aparecer todos os dias. Ah, não, mas você tem que aparecer 3 vezes por dia. Você não precisa aparecer todo dia, aparece só 3 vezes por semana. Ai, faz design. Ai, não faz. Ai, aparece. Não, não precisa aparecer. Ou seja, a gente fica louca, muita informação na nossa cabeça. Não, mas e aí, eu apareço, eu não apareço, eu posso gravar, não posso gravar, eu posso falar disso, não posso falar daquilo? É uma loucura. Então, quando eu comecei a estudar sobre narrativas, storytelling, sobre copywriting, sobre os textos, né, em si, e coloquei essa parte da escrita criativa dentro de tudo isso que eu estava estudando, eu percebi que não adianta você ter um design bonito, não adianta você aparecer todos os dias. Não adianta você criar, usar aquela fórmula de marketing com aquele texto bem certinho, se você não tem história. Então, não adianta nada disso se você não tem uma boa história. Porque a história, ela nos move. Move o ser humano ama histórias, principalmente aqui no Brasil, né, que é o país das novelas. A gente sempre se conectou com histórias, porque a gente se conecta com as pessoas. Nossa, já passei por isso. Olha essa história que eu tô lendo, caramba, me emocionou, me conectei com ela. Então, antes de você pensar em todas essas 1000 fórmulas de marketing que te passam, eu quero que você pare, pegue um papel, uma caneta e pense, né? Qual é a minha história? Por que que eu tô aqui? Por que que eu estou aqui empreendendo? Por que que eu quero postar aqui nas minhas redes sociais, ao invés de ser uma CLT, ao invés de estar no escritório? É só por causa de dinheiro? Porque, gente, só o dinheiro ele vai travar a gente.
Então, o que que me move? O que que move o meu negócio? Quais são os valores do meu negócio? O que que para mim é inegociável? Tudo isso faz parte da história da sua marca, da sua empresa e de você. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas empresas grandes como Magazine Luiza, tudo bem, a gente não vê o rosto ali, né, da chefona do Magazine Luiza, mas a gente tem a Magalu, né, que é a inteligência artificial, a boneca. Por quê? Porque eles precisavam fazer uma personagem, precisavam fazer uma protagonista em que as pessoas se conectassem. Então, por mais que não fosse ali uma pessoa real, ainda era um personagem que precisava aparecer para que as pessoas se conectassem. Também tem as Casas Bahia, né? Que tem ali o personagem das Casas Bahia. O McDonald's utilizou por muitos anos o Ronald McDonald's. Inclusive, coitado, né? O Ronald, um protagonista assim que foi largado, tadinho, porque nos Estados Unidos estava acontecendo que as crianças estavam ficando com medo de palhaço, né? Então, foi um protagonista que acabou precisando ter que se deixar de lado, né? Porque ele não estava mais funcionando ali no meio da história do McDonald's. Então, mesmo essas empresas grandes, elas precisam de personagens, eles precisam de alguém ali que represente um ser humano, que represente uma pessoa. Até mesmo esses chats robóticos, né? Eu não lembro quem é tem a Bia do Santander, do Bradesco, eu não me lembro, mas é essas personagens que elas precisam ali para que as pessoas se conectem com elas. Então, até mesmo as grandes empresas utilizam de protagonistas para que elas se conectem com as pessoas, porque precisa ter uma história, precisa ter alguma coisa ali, né? O que que é Magazine Luiza? Por que que eu vou comprar no Magazine Luiza e eu não vou comprar no Mercado Livre, por exemplo? Ah, porque eu gosto da Magalu. A Magalu me deu dicas de como lavar a minha air fryer. A Magalu, ela fez um conteúdo muito legal de maquiagem. Então, as pessoas se conectam com pessoas. Por isso que eu falo que essas narrativas que muitos autores, roteiristas utilizam nos seus filmes, nas suas séries, nas suas novelas, também funciona para o nosso negócio e funciona muito bem, porque as pessoas têm curiosidade. Aí, o que está acontecendo dessa pessoa? Você já não viu assim? Às vezes a pessoa, vamos ser sinceras aqui, a pessoa posta uma indireta no WhatsApp, né? Tipo, ai, nossa, que engraçado, né? Tal pessoa, não sei o que, daí você fica, o que que aconteceu? Né? Brigou com o namorado, brigou com a amiga, que... A gente fica curiosa, por mais que, tipo assim, não tem nada a ver com isso, mas a gente fica curiosa, porque ela compartilhou, deixou a gente, né? Ué, quero saber qual que é o desenrolar da história. Conte mais aqui pra gente. Então, quando a gente cria conteúdos com essas histórias, que gere curiosidade, que mostre as nossas inferioridades, que mostre que somos pessoas, que a nossa empresa ela é diferente da empresa do lado, porque aquela empresa não tem a minha história. Aquela empresa pode vender o mesmo serviço que eu. Existem várias social medias, existem várias lojas de roupa, mas só tem uma Paula, só tem uma Andréia, só tem uma Viviane, porque a sua história, ela é única. As pessoas podem se conectar com você, né? Podem ter passado por situações como você passou, mas é a sua história. Então, ela vai fazer com que o seu negócio, ele não só cresça, ele vai gerar uma comunidade. E de comunidade, um exemplo que eu posso falar é a comunidade que eu participo, que é da Wonder, da Maia Santos. Então, a Maia Santos, ela conta muito da história dela, né? Quais foram os valores que fizeram ela crescer, que fizeram ela ter a equipe que ela tem, quem são as mulheres com quem ela quer falar. Ela sempre conta muito sobre a história de vida dela, né? O que que ela passou para chegar onde ela chegou. Então, ela utiliza muito de storytelling. E ela criou a comunidade Wonder, que é a que eu faço parte, de mulheres. Então, o negócio dela não é só uma empresa de marketing. Ah, é só um curso de marketing. Não, é uma comunidade. Porque ela deu poder à história dela, e fazendo isso, ela tomando o protagonismo dela, ela fez com que outras mulheres se tornassem protagonistas junto com ela. Então, olha só o poder que a história faz. O seu negócio,
Ele não vai simplesmente virar um negócio, ele vai virar uma comunidade. E quando se torna uma comunidade, você não precisa fazer esforço. As próprias pessoas vão falar de você, vão divulgar a sua história, vão falar da sua marca. Comunidade, as pessoas são fiéis. Né? Vocês não veem, né? Os nerds, né? Fãs da Marvel, fãs da DC, né? Fãs de anime, o quão fiéis eles são com essas histórias, o quão fiéis eles são com os seus protagonistas, porque não se tornou só uma marca, se tornou uma comunidade. A Marvel, hoje em dia, não é só uma marca, é uma comunidade. E é isso que empresas grandes, como, por exemplo, da Maia Santos, como, por exemplo, da Bruna Tavares, como, por exemplo, da Boca Rosa, elas se tornam comunidades, porque os próprios fãs fazem o marketing delas. Elas já contaram as suas histórias, continuam contando as suas histórias, e as pessoas simplesmente espalham essas histórias para outras pessoas que queiram se conectar, assim como elas se conectaram. Então, sabe quando você assiste um filme maravilhoso e você quer contar esse filme para todo mundo? Eu faço isso, né, no meu Instagram. Então, não, você tem que assistir esse filme, porque esse filme é maravilhoso, porque eu me emocionei, porque eu me conectei com o personagem e tal. Você está espalhando a história para outra pessoa. Você está mostrando o protagonista que você se identificou para outra pessoa. E assim vai crescendo. Então, olha que não é só uma fórmula de marketing. Eu não estou chegando aqui para vocês falando assim, faz 3 hashtags, ai, usa tal CEO, ai, usa tal design, se você não tiver história nenhuma para contar. E daí se torna um conteúdo extremamente vazio. Um conteúdo que as pessoas vão rolar, vão ler, passou, acabou. Vou contar uma história para vocês. Não sei se essa pessoa está aqui ao vivo, acredito que não, mas eu fui, né, no CrossFit, né, eu cheguei assim, e tinha um amigo, né, um colega lá, e ele chegou, e aí, você é protagonista? Chegou para mim, né, eu dei risada, falei, sou protagonista. Por quê? Porque eu sempre falo isso no meu Instagram. Então, o tempo todo eu falo, seja protagonista, dê poder à sua história. E aí, protagonista? Só, né, cheguei no cross, eu totalmente sem esperar, e ele chegou para mim e falou assim: "Aí, você é protagonista?" Eu falei assim: "Sou protagonista". Então, olha só, de tanto que eu repeti a minha história, de tanto que eu repito, né, a minha identidade, a pessoa já olha para mim e já sabe que eu falo sobre protagonismo. E eu achei isso muito legal. Falei assim, bom, então tá dando certo, né? Se a galera tá, tá aqui repetindo o que eu estou falando no Instagram, quer dizer que estão me assistindo, quer dizer que a minha história tá entrando na cabeça deles e eles já remetem, né, o protagonismo a mim. Então, é isso, quando você pensa assim: "Ai, nossa, mas eu vou ter que ficar repetindo o tempo todo?" Você vai ficar repetindo o tempo todo até enfiar na cabeça das pessoas. E às vezes, uma pessoa pode ter visto 5 vezes, a outra pessoa pode não ter visto nenhuma vez, entendeu? Então sempre, repetir aí essa sua narrativa. Bom, mas aqui eu vou falar para vocês umas narrativas, não é as principais usa. Geralmente em animes tem muito dessas narrativas, em novelas utilizam muito, e que vocês também podem utilizar. Não são as únicas narrativas existentes, existem milhares de narrativas, mas eu quero aqui trazer para vocês essas, para que você possa entrar em movimento. Eu sempre falo isso, protagonistas, elas sempre entram em movimento. Tem uma frase maravilhosa do livro que eu amo, Coraline, que é assim: a coragem não é a ausência do medo, é você ter muito medo. A coragem é você ter muito medo e fazer mesmo assim. Então, eu quero que vocês entrem em movimento. Essa live, eu quero que ela seja dinâmica, eu quero que vocês entendam a importância do protagonismo e que vocês peguem essas narrativas para utilizar aí no negócio de vocês. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tô com um roteirinho, tá, gente? Para também a gente não se perder. E a gente vai falar sobre A Jornada do Herói, que foi criado por Joseph Campbell. A Jornada do Herói, a narrativa mais conhecida no mundo dos livros, da escrita criativa. Eu acredito que no mundo do marketing também tenha, né, essas narrativas. Então, o que é a jornada do herói? A jornada do herói é a narrativa da coragem.
da aventura, da superação. Então, é aquele protagonista que ele é chamado para sair da zona de conforto dele. Então, ele vai enfrentar provações, ele vai receber uma ajuda, e ele vai renascer mais forte. Então, exemplos de jornada do herói. O Frodo, por exemplo, de Senhor dos Anéis. Então, o Frodo, ele começa ali, né, bem ingênuo, né, fraquinho, e ao longo da jornada dele, ele vai evoluindo, ele vai passar por desafios, ele vai passar por momentos que ele vai querer desistir, ele vai passar por ajudas, né, dos amigos, do próprio Gandalf, até ele chegar ali, né, no renascimento dele, que é o momento de vitória dele. E todos nós temos a jornada do herói, galera. Né? A Moana da Disney também. Na verdade, a Moana, eu vou explicar para vocês melhor. Ela tem a jornada da heroína e não do herói, e tem diferença. Luke Skywalker, por exemplo, também tem a jornada do herói. Tem vários animes, Naruto. Naruto utiliza a jornada do herói, então o Naruto começa ali, criancinha, né? Quer ser o Hokage, quer crescer, ele ainda é muito ingênuo, ele ainda erra demais, ele ainda não sabe de muita coisa, e ao longo, né, do anime, ele vai crescendo, vai recebendo ajuda, vai recebendo evoluções, cai, levanta, até ele chegar, né, ali aos Naruto, forte, que renasceu, que é mais maduro. Então a gente vê que a jornada do herói, a pessoa começa realmente bem jovem, né, bem matura, com muitas inseguranças, até, né, crescer ali, se tornar uma pessoa grande. Então, por exemplo, tem a Bruna Tavares. Né? A Bruna Tavares, o que, que é? Ela era aquela menina, né? Ela era jornalista, começou sendo jornalista, mas ela gostava muito de maquiagem, só que ela tinha vergonha, né? Tanto é, não sei se vocês acompanham ela desde o início, mas eu acompanho, e ela só mostrava o olho dela, ela não aparecia. Então, ao longo do tempo, ela foi se mostrando mais, foi criando uma maquiagem aqui, uma maquiagem ali, recebeu ajuda, recebeu muitas críticas, e hoje ela renasceu como uma das marcas mais fortes de maquiagem aqui no Brasil. Então, ela tem essa jornada da heroína, né? E com isso, né? Achei muito legal. Nossa, mas eu não sou o Naruto, né? Não sou o Naruto, como é que eu vou fazer a jornada do herói? Eu não sou Frodo. Eu não tenho Gandalf aqui comigo. E aí? Como é que eu crio essa jornada da heroína? Gente, é muito simples. Você vai pegar a estrutura dessa narrativa e você vai colocar dentro do seu negócio. Qual que é essa estrutura? Você começa pequena, né? Então, comecei pequena. Por exemplo, né, se você começou vendendo, se você hoje tem uma loja de roupa, você começou o quê? Vendendo roupa de porta em porta, né? Começou vendendo aquelas roupas naquele sacolão, enfim, né? Então, primeiro você vai mostrar que você começou pequena, né? Que você começou ali de baixo como todo mundo começa, então você não virou rica ali do nada, né? Seu negócio não cresceu, não apareceu do nada, então comecei pequena. Daí você vai ter uma jornada de transformação, tá? Mas não coitadismo, né? Não entra nessa ideia de ai, tadinha de mim. Não, é você mostrar que você realmente teve uma transformação ali. Então, olha, passei por muito perrengue, mas não se vitimizando, mas contando essa história, porque eu passei por muito perrengue. Eu fiquei ansiosa, eu tinha uma dívida, eu tinha uma dívida de 100 mil. Ninguém queria comprar minhas roupas, né? Postava todo santo dia, ninguém me ouvia, né? Até que, né, diante dessa transformação, você recebe um chamado. Né? O chamado pode ser um curso que você comprou, o chamado pode ser uma cliente, o chamado pode ser algo que veio dentro de você, de tipo, não, eu não vou mais aceitar isso, eu não vou desistir, isso aqui é pela minha família. Um chamado, né, diante de tudo que você passou. E depois do chamado, você chegar ali, né, mostrando o seu caminho, né, o depois, a forma que você renasceu, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de mim, né? Como seria mais ou menos a minha jornada da heroína. E a jornada do herói, vocês podem fazer várias histórias de vocês com essa jornada do herói, porque a gente começa alguma coisa
e vai se tornando grande depois, né? Então, por exemplo, vou usar aqui a minha jornada da heroína. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, extremamente. Eu sentia dor no meu corpo inteiro, porque eu tenho retenção de líquido. Então, aí comecei pequena, eu estava sedentária, e só que eu tenho ansiedade, né? Eu tenho a TEG, transtorno de ansiedade generalizada, e eu não estava mais satisfeita com isso. Porém, eu nunca fui atrás de nada. Nunca fui atrás de nada. Ah, algum dia eu vou fazer ginástica. Eu tentava fazer ginástica em casa, não terminava. Tentava fazer yoga em casa, uma semana depois eu parava. Então, eu nunca ia para frente. Até que aconteceu uma situação. Então, isso daí seria a minha transformação, né? Aqui eu comecei pequeno, o início da minha jornada. Aconteceu uma transformação que realmente me doeu muito, que foi a morte do meu tio. Meu tio, infelizmente, faleceu por não se cuidar, né? Infelizmente, ele não se cuidava, ele era uma pessoa muito teimosa e acabou nos deixando mais cedo, e aquilo me gerou um mega de um gatilho. Eu fiquei com muito medo de hospital, eu fiquei com muito medo de perder as pessoas que eu amo, e eu fiquei com muito medo de ficar doente. E eu fiquei pensando, eu não quero envelhecer dessa forma. Eu não quero envelhecer deitada numa cama, tendo que alguém ter que cuidar de mim. Eu preciso ser forte. Eu preciso que o meu corpo físico ele aguente. Se eu ficar doente, eu não quero passar o que minha família passou com a perda do meu tio. Eu não quero falecer cedo, né? Eu quero ser uma senhorinha. Gente, vocês já viram as senhorinhas de 80 anos fazendo crossfit? Elas são maravilhosas. Eu quero ser elas. Então, todo mundo vai envelhecer. Isso é óbvio. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai sentir dor nas costas, mas eu quero envelhecer bem. Eu não quero envelhecer deitada de uma cama. Então, essa foi a minha transformação, o meu início de jornada e minha transformação, né? Me deu um up. Falei, beleza, vou procurar então uma academia. E eu encontrei o cross, que foi a coisa mais maravilhosa. Olha, de novo uma transformação, mas dessa vez uma transformação boa. A coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. E era engraçado, porque olha só os desafios que eu enfrentei. As pessoas falaram: você não vai aguentar, você tá louca, você é uma boneca. Eu ouvi isso. Você é muito boneca para fazer crossfit, você não vai aguentar. Não, você não aguenta um mês. Não, você é muito fraquinha. Crossfit, você tá doida? Eu ouvia tudo isso. E eu ficava, né, ouvindo ali na minha cabeça e falava: caramba, será que realmente eu sou fraca? Será que eu tô doida? Né? CrossFit realmente é só para pessoas fortes. Olha eu aqui, né, eu miudinha. E olha só, e é isso que acontece com muitos protagonistas, né? Às vezes a gente quer apagar a nossa história, quer apagar a nossa força, porque o outro disse que a gente não consegue, porque o outro disse que a gente não aguenta. Então, eu passei por esses desafios, eu falei assim: não, vou fazer. E eu encontrei o melhor lugar que eu poderia encontrar. A Catinha está aqui assistindo, a Catinha também faz parte do Cross e é uma das amigas que eu encontrei no Cross. Eu encontrei amigos, eu melhorei minha ansiedade social, eu melhorei o meu físico. Gente, eu fui na Brutus. É um evento que você tem que andar por 5 km. Eu odeio andar e eu andei no meio da lama. E foi maravilhoso. Foi desafiador, mas eu fiz. Se em 2 anos falassem para mim, você vai para Brutus, eu ia falar, você tá louca? Sou doida desse jeito? Pois fui doida, pois fiz e terminei. Então, olha toda essa jornada. Comecei pequena, eu era sedentária, não fazia nada. Transformação, né? A perda do meu tio, as pessoas falando que eu não ia conseguir. E hoje em dia estou aqui. Faz quase 2 anos que eu estou no Cross. Eu consegui vários amigos maravilhosos. E eu fui para Brutos. Né? Eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui a medalha da Brutos. E isso também funcionaria como conteúdo. Olha só, gente, eu tô até de short class aqui, vocês acreditam? Aí, o pequenininho aqui, tentando puxar para vocês aqui, ó. Ó, isso aqui mostra, né? Eu toda chique aqui e eu de cross por baixo, né? Pois é. Gente, eu vou mostrar a realidade.
vocês. Então, assim, quem viu, viu, quem não viu, a gente finge que eu tô arrumadinha até o final, tá? Então, olha aqui, ó, a medalha, né, da Brutus, do evento que eu fui, 5 km, gente, 40 obstáculos. Eu virei meu pé, eu fiquei com dor, chegou uma hora que eu achei que eu ia desmaiar, eu xinguei todo mundo. Então, assim, foi caótico, mas eu terminei. Tá aqui a prova da minha medalha. Então, olha só essa jornada do herói que eu posso falar sobre superação, eu posso falar sobre minha ansiedade, eu posso falar sobre as inseguranças que eu tive, e eu posso falar que tudo isso me fez acreditar mais em mim, tudo isso me fez entender o poder que é a minha história, e por isso eu estou aqui dando essa aula para vocês. E é por conta de tudo isso que eu estou aqui querendo que vocês se tornem protagonistas junto comigo. Então, olha só a jornada do herói, né, de forma prática. E eu ainda tenho medalha, gente. Olha que beleza. Não fala se não é uma jornada maravilhosa. Até medalha eu tenho, poxa. Então, a gente pode usar das nossas histórias para compartilhar mensagens importantes, para mostrar o valor do nosso negócio, para mostrar nossa personalidade, né? Então, assim, marketing, conheço de marketing, né? Várias profissionais. Agora eu te pergunto, que profissional de marketing que foi para Brutos que você conhece? Me responda. Se você tem uma profissional de marketing que foi para Brutos, que tem essa medalha aqui, não é todas. Ou uma profissional de marketing que levanta, mostra que está com o shortinho do cross, sem ter medo de mostrar que não está 100% arrumada, né? Existem os copywriters por aí, né? É... Mas quem que tem a minha história? Só eu tenho a minha história. Você pode se identificar com ela, tipo, nossa, ela tem ansiedade, eu também tenho. Caramba, e ela tá aqui fazendo uma live contando essa história. Caramba, que legal. Então, se ela que tem ansiedade está conseguindo fazer isso, eu consigo fazer também. Daí você se conectou com a minha história. E eu estou te dando o poder do seu protagonismo. E você pode fazer isso com outras pessoas através da sua. Então, olha só que lindo que é essa narrativa que é a jornada do herói. É uma das narrativas que você pode estar utilizando. Bom, daí a gente vai para a jornada da heroína, diferente da jornada do herói, que foi criada pela Maureen Murdoch. Então, a jornada da heroína é meio parecido, né? Só que ele vai focar na história da mulher, né? Que ela vai tentar se adaptar ali ao mundo masculino, né? Muitas vezes ela vai se perder de si e depois ela vai se, retornar para a própria essência. Por isso que eu falei da questão da Moana. A Moana, apesar de ter ali a jornada do herói, né? Que ela começa pequena, ela cresce, ela tem um pouco da essência da jornada da heroína. O que é que diferencia a jornada do herói da jornada da heroína? A jornada do herói, ele foca um pouco mais em luta, em algo mais físico. Por exemplo, essa é a minha história do CrossFit, né? Se bem que poderia também entrar um pouco na jornada da heroína. A jornada da heroína, ele vai falar algo mais do interior, né? Então, ali a Moana, que queria, né, sair para viajar e os pais não deixavam, e ela precisou ouvir o seu coração. Então, a jornada da heroína é mais sentimental. Ele foca um pouco mais no sentimental. Então, eu vou dar um exemplo para vocês da minha história. Então, se eu quisesse focar na jornada do herói, que fala de luta, de algo mais físico, de algo dessa forma, de aventura, eu falaria então do cross, que o cross me ajudou a ter mais força, o cross me ajudou a ter muito mais resistência, né? Eu consegui provar para todo mundo que eu conseguia sim fazer crossfit. Estou há 2 anos fazendo crossfit. Fui para Brutos. Olha como eu sou forte, olha como eu sou foda. Jornada do herói. Agora, se eu quisesse contar de uma forma de jornada da heroína, eu poderia focar que o cross, ele me ajudou na minha ansiedade social, que antes eu achava que eu não era merecedora de ter amigos, porque eu já tinha perdido muitos amigos, e eu achava que eu não era uma pessoa legal. E quando eu fui no cross, e eu cheguei, né, e era exercício em dupla. Eu odeio exercício em dupla, gente, porque eu sempre acho que eu vou ser excluída. Não vai querer ficar comigo, sabe? Tipo, todo mundo ali tem ser amigo. E quando eu fui no cross,
E a minha amiga ainda chegou e falou assim: "Não, eu quero fazer com você, ela é minha dupla". Para mim aquilo foi uma vitória, porque as pessoas gostam de mim, as pessoas sentem falta de mim quando eu não vou no cross, perguntam: "E aí, cadê a Paulinha?". Então as pessoas gostam de mim, elas sentem falta quando eu não vou. Então me ajudou muito na minha ansiedade social, me ajudou a ter muito mais segurança sobre mim. Então é algo muito mais interior. Eu não estou falando da minha força física, não estou falando que eu, aguentei para brutos, eu estou falando que o cross, ele me ajudou por dentro. Entendeu? Entenderam a diferença da jornada do herói para a jornada da heroína? Esses pequenos detalhezinhos que vai fazer, né, com que você diferencie a jornada do herói para a jornada da heroína. Ambos são maravilhosos. Jornada da heroína, por exemplo, temos a Moana, temos a Mérida, né, de Valente, uma heroína maravilhosa, que foca muito no interior, né, na questão familiar dela. Então, nós temos muitos exemplos dessas duas jornadas. Então, eu estou com muita saudade, Catinha. Eu preciso treinar às 4, gente, para poder ver a galerinha das 4, que eu adoro a galera das 4. Não estou conseguindo. Um exemplo também de jornada da heroína é a própria Maia Santos, que é a minha professora, que ela também trabalha com marketing, que é da comunidade Wonder. Então, ela realmente mostra ali, né, a vulnerabilidade dela, né, essa questão do feminino, né, o quanto que ela conta uma história de que ela queria usar batom vermelho e a chefe antiga dela não deixava, e hoje em dia ela deixa, que é um símbolo para ela. Então, ela sempre foca muito isso no íntimo, no poder da mulher, né? Então, ela utiliza muito da jornada da heroína e não do herói. Ela foca mais no interior da mulher. Então, como que vocês podem aplicar isso, né? Foi a forma que eu aqui falei para vocês. Temos também a jornada da heroína. Tivemos os heróis, nós também temos os anti-heróis. Olha só que coisa. Não, mas espera aí, os anti-heróis também pode ter narrativa? Claro, temos vários protagonistas que usam dessa narrativa. E o que é o anti-herói? É aquele personagem, aquele protagonista que desafia o ideal de, eu só sou boazinha, eu só sou certinha. Questiona a regra, vai causar desconforto para quem assiste, né? Só que ela vai revelar verdades. Um exemplo, gente, de anti-heroína para mim é Valesca Bruzzi. Valesca Bruzzi trabalha muitos anos com marketing e assim, ela não poupa palavras. Ela fala na cara mesmo que tiver que falar, ela te dá bronca se ela tiver que te dar bronca, te dá tapa na cara. Então, ela realmente não poupa palavras, ela vai causar ali um desconforto, porque ela não vai passar a mãozinha na sua cabeça, tipo, oh, meu Deus. Não, ela vai falar mesmo na sua cara, se o seu perfil estiver horrível, ela vai falar que seu perfil tá horrível. Então, ela utiliza muito desse tipo de narrativa. E as pessoas amam ela, né? Por conta dessa personalidade dela. Uma personagem também. Peraí, gente, deixa eu só tomar uma aguinha. Uma personagem também, eu não sei se vocês assistiram, é uma série chamada Fleabag. Quem não assistiu, assista, tá no Prime Video, só tem 2 temporadas. A Fleabag, ela é uma protagonista excelente. E ela quebra a quarta parede, ela sempre conversa com a gente. E ela questiona muitas coisas. Ela não é a protagonista boazinha. Ela vai fazer coisa que vai fazer a gente questionar, duvidar, tipo, nossa, né? Ela é a protagonista, ela é a mulher, sim, ela vai causar um pouco ali de desconforto, né? De tipo, ó, essa mulher aí tá questionando, tá pensando, né? Tem um. Eu não vou dar spoiler, gente. Assista, assista. Eu quase tenho um spoiler aqui, mas eu quero que vocês assistam. A Wandinha é uma anti-heroína totalmente fora do padrão. Ela não é boazinha, ela não é colorida, ela é preto e branco, ela é séria. Ela não gosta de pessoas, ela não gosta de conversar. Ela é uma protagonista anti-heroína. Ela vai contra ali a maré, né? Profissionais que geralmente questionam o mercado onde elas trabalham, geralmente são anti-heroínas. Então, por exemplo, tem coisas que eu não concordo no marketing, tem coisas que eu não aceito, eu acho sacanagem, deixa a galera mais ansiosa, mais insegura e parece que ninguém sai do lugar.
Então, se eu questiono o mercado e eu coloco isso no meu conteúdo, eu coloco isso na minha história, eu me torno uma anti-heroína, porque eu estou indo contra a maré, estou indo contra o mercado, né? A Anitta, né, também, ame ou odeie a Anitta, é uma anti-heroína, né? Ela vai contra ali, né? Ela sempre vai contra o papel da mulher comportada no palco, né? Ela sempre mostra ali o poder dela, né? Às vezes ela tá no pop, daí do nada ela vai pro funk. Então, assim, amando ou odiando, Anitta tem uma narrativa da anti-heroína, né? E vocês podem usar muito dessa narrativa se você não se importar de causar desconforto. Então, essa narrativa ela é potente porque só quem não tem medo usa. Porque pode ser que você entre em polêmicas, né? Não polêmicas necessárias também, né, gente? Aceitem suas batalhas também, né? Não vai escolher qualquer polêmica tosca aí que só vai aparecer hater para você, não. Mas polêmicas que você acredita que vale a pena lutar, que você acredita que vale a pena falar, né? Então, essa narrativa vai ter histórias que vai causar desconforto, né? Mas vai fazer com que você seja uma pessoa muito autêntica, né? Então são protagonistas que desafiam ali os padrões, que vai gerar um movimento. Não vai gerar muito consenso, não, mas vai gerar um belo do movimento, tá? Então, por exemplo, né? Não sei, na área da moda, gente, eu não sei nada de moda, tá? Pode ser que eu esteja falando assim a maior besteira do mundo, mas só um exemplo. Na área da moda, a maioria das vendedoras, né, falam que é legal você usar peças que combinem. Então, por exemplo, eu estou de preto, né? Então, o certo seria talvez uma calça cinza, uma cores que combinam. Já você, né, que tá. Não, mas já eu não. Eu acho que a gente tem que aceitar a nossa essência, a gente tem que usar a roupa que a gente quiser. Se eu quiser usar vermelho com verde, com laranja, não importa. Então você está indo ali contra o mercado e você vai ser uma pessoa autêntica, porque você vai estar falando que não, você não precisa ficar combinando roupa, você pode usar a roupa que você quiser, totalmente contra ali, né? O que as outras pessoas estão falando, mas vai fazer com que você seja autêntica. Não vai ter um consenso, mas quem gostar de você vai ficar contigo por conta desse movimento. Entendeu? Então é uma narrativa muito potente, muito forte. E saiba escolher as suas batalhas, saiba escolher qual desconforto você quer falar. Porque ao mesmo tempo que é uma narrativa muito boa, muito potente, ela também pode causar ali burburinhos, né? Não sei se você está pronta para isso ou não. Então, saiba escolher as suas batalhas, tá? Vamos lá. Por último, a última narrativa que eu quero falar para vocês é a jornada coletiva. Né? O que é isso? Jornada coletiva. Galera, a jornada coletiva ela é uma narrativa nova, é uma narrativa que já existe, mas que está usando muito em histórias femininas, tá? Então, é quando a protagonista ela não está sozinha. Ela vai criar o palco para outras também brilharem, né? É a jornada coletiva. É mostrar que o seu sucesso vai puxar outras mulheres junto com você, outras pessoas junto com você. É que cada resultado seu também é uma semente de inspiração para o outro. Então, um exemplo perfeito de narrativa coletiva, Barbie. O filme da Barbie, né, que mostra ali, né, que a Barbie tá sofrendo, né, na crise existencial dela, e daí vem a personagem ali, né, que é a humana, que junta todas as Barbies para lutarem juntas, né, para elas brilharem juntas, para mostrar que elas não precisam dos Kens, que elas são maravilhosas, que elas são poderosas entre elas. Então, uma vai levantando a outra, uma vai animando a outra. Você pode usar essa narrativa contando uma história sua, tipo, olha, eu sei o que você está passando, eu entendo você estar insegura desse jeito,
Porque você já viu tanta informação de marketing, você não sai do lugar. E chega uma hora que você simplesmente quer desistir, quer largar de tudo. Eu sei que você já gastou mais de 10 mil com uma social media e ela não te deu resultado nenhum. Então, como é que você vai confiar em outra, né? Então, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você passou, porque eu também passo por isso, porque eu vejo isso. E eu não quero mais que você se sinta sozinha. E eu não quero mais que você fique por baixo. Eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça dando poder à sua história. Eu quero que você cresça sendo protagonista. Então, essa é a jornada coletiva. Você mostrar que aquela pessoa não está sozinha, que aquela pessoa ela pode fazer parte de algo, pode fazer parte de uma comunidade, pode fazer parte de um grupo de mulheres que também querem crescer e que uma vai ajudar a outra. Então, vocês podem usar demais dessa narrativa em vários negócios, né? É, então, por exemplo, tô pensando em um nicho aqui, gente. Estou pensando em um nicho sem ser de roupa, né? Ah, por exemplo, a Nath Finanças, né? A gente tem a Nath Finanças, que ela fala sobre finanças para pessoas de classe mais baixa, né? Então, o que que é? Elas vão transformar a história pessoais dela em movimentos sociais. Então, por que que a Nath Finanças, ela fala com essas pessoas que são CLTs, mas que querem guardar um dinheiro para viajar? Nossa, só porque eu sou CLT? Só porque eu estou pagando minha conta aqui, eu não posso guardar dinheiro para ver um show? Não posso guardar dinheiro para viajar? Por quê? Porque a Nath, ela já passou por isso, né? Ela já tem essas dificuldades e hoje em dia ela não quer mais que essas pessoas passem por isso. Por isso, ela tem a plataforma dela, que você assiste, assina mensal, que você pode assistir todas as aulas de finança dela, que ela ensina também questão de CLT, questão de imposto, tudo, questão de financeiro, para que as pessoas possam ter ali o seu dinheiro para poder fazer o que gostam, para poder comer um lanche. Então, elas fazem com que essa causa, né, se torne social, né, se torne algo maior. Então, ela utiliza da história dela e, tipo, eu já passei por isso, eu já tentei guardar dinheiro para ir no show, ela já falou, já tentei guardar dinheiro para ir no show da Beyoncé, eu não tinha dinheiro, né? Ninguém me ensinou a guardar dinheiro, minha família vivia na dívida, minha família vivia com o nome no Serasa, né? Eu não tinha educação financeira em casa, mas eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, eu estou aqui para ensinar vocês sobre finanças. E daí ela gera toda uma comunidade. Olha só que protagonismo importantíssimo que ela gerou, né? Isso, né? O que que é, né? O que que faz alguém se tornar protagonista de verdade? Beleza, eu já tenho todas as minhas narrativas, uhul! E agora, né? Só isso aí vai funcionar? Gente, o protagonismo, ele não é só aparecer, né? Ele é você agir com essa consciência narrativa. Então, essa personagem, essa protagonista, ela não vive só a história, né? Quer dizer, ela não cria só a história, ela vive essa história. Então, eu não estou só criando uma história bonitinha para vocês, eu estou vivendo ela, né? Ai, nossa, que história bonita é essa do cross. Pois é, eu vivi ela. Então, o protagonismo, ele sente, né? Ele sente a história dentro de si. E é por isso que quando a gente vai contar essas histórias para as pessoas, precisam ser histórias nossas. E às vezes a gente inventa. Teve uma cliente, não trabalho mais com essa cliente, mas ela chegou e falou para mim: história, pode inventar qualquer coisa aí para gerar alcance. Não, porque a história não é sua, a história não é verdadeira. E as pessoas, elas vão perceber ao longo do tempo, porque a gente não consegue fingir por tanto tempo assim. Né, a gente percebe aí a Virgínia, né, que é hateada, né? Por quê? Porque às vezes ela age de uma forma, mas as pessoas percebem que não é dessa forma que ela é, né? Então a gente pode inventar um monte de histórias, o problema é você sustentar elas. E a gente não sustenta, porque a história não é nossa, ela não nos pertence. Então sempre conte histórias que são realmente suas, que são verdadeiras, né, que fazem parte ali de você, que você se conectou de alguma forma. Lógico que você pode contar histórias de outras pessoas, né? Eu sempre conto isso, eu conto várias histórias de filmes, mas essas histórias de filmes eu senti, porque eu me conectei com elas.
eu sentia a emoção, eu sentia a tristeza, então eu sentia essa história, então eu posso contar sobre ela. Então não adianta só inventar historinha. Ah, eu vou criar uma jornada do herói que nunca aconteceu comigo. Pois é, pode ir, as pessoas podem até acreditar de início, mas você vai conseguir sustentar até o final? A gente geralmente não sustenta. E as pessoas percebem quando a gente não sustenta. Não adianta nada eu chegar aqui e falar para vocês, gente, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou divertida, eu amo filmes de romance, eu adoro tudo que é colorido. E eu tô com essa roupa. Quando vocês me veem pessoalmente, eu sou tímida, eu não converso. Vocês vêm na minha casa, vocês veem um Pennywise na minha estante. Condiz com o que eu tô falando, gente? Não condiz com o que eu tô falando. Entendeu? Então, sejam verdadeiros com a história de vocês, tá? Vamos. A gente coisa falsa na internet, né? Olha, se você quer ficar inventando histórias, você quer ficar inventando, dando golpe na galera, não é aqui a minha live, não é no meu perfil que você vai achar isso, tá? Eu gosto de histórias verdadeiras, porque com histórias verdadeiras eu me conecto, tá? Até mesmo histórias, né, ficções, né? Por exemplo, Alice. Alice não é uma história verdadeira, né? Mas quando o Lewis Carroll escreveu, ele sentiu a história de Alice, né? Ele sentiu ali um personagem. Quando a gente escreve um livro, e eu já escrevi um, tá guardadinho, quem sabe algum dia, né, eu solte ele. Mas quando a gente escreve um livro, a gente precisa sentir o nosso protagonista, a gente precisa sentir o nosso personagem. Porque se a gente não sentir, não vai para frente aquela história. Você vai largar aquela história no meio, porque você nem se conectou com o personagem que você criou. Você nem se conectou com a história, sabe? Você não sentiu ela. Né? E muitos autores colocam da sua vivência nas histórias, né? Stephen King faz muito disso. O Iluminado, por exemplo, ali tem um pouco da história que ele passou com o pai dele. O Mike Flanagan também faz isso. O Jordan Peele fala muito sobre questão de racismo, porque é uma coisa que ele vive, infelizmente. Então, até quando a gente cria histórias fictícias, a gente coloca um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa essência, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Não adianta criar histórias só para se tornar protagonista, porque você não vai conseguir manter, né? Então, o protagonista, ele vai entender o subtexto da sua marca. Né? O que é o subtexto? É o que está dentro ali mesmo, né? Não só o que está fora. Né? Porque o que é, por exemplo, o que é o meu negócio? O meu negócio é narrativas estratégicas. Então, eu escrevo narrativas para empresárias. Eu ajudo elas a contar as histórias delas através de estratégias de narrativa, de escrita criativa, um pouco de marketing. Beleza? É isso que está por fora. O que está o subtexto? O que é por dentro? Qual é a mensagem que eu quero falar? Que as mulheres elas podem sim ter poder sobre sua história, que a mulher pode sim ser protagonista, independente se ela é ansiosa, independente se ela tem alguma questão. E eu quero que as pessoas tenham poder, porque eu entendo a importância de uma história. Quando meu tio faleceu, ele não está mais aqui comigo, mas as histórias dele tá aqui, ó, comigo guardado para o resto da minha vida. Ele pode não estar aqui em forma física, mas a história dele nunca, nunca vai morrer. Então, olha só a importância que uma história tem. A gente pode não estar mais aqui, né? Todo mundo, em algum momento, né, não estará mais aqui, mas a nossa história, ela será eterna na mente das pessoas. Enquanto tiver pessoas que conhecem a nossa história, a gente estará vivo dentro delas. Olha como é lindo o poder de uma história. E esse é o meu subtexto, é isso que está por trás de só uma profissional de marketing, só uma profissional de narrativas, entende? Então é isso, você tem que saber qual que é o subtexto da sua marca. Tá bom, eu vendo roupas, por quê? Porque eu quero que as mulheres, elas tenham autoestima, elas tenham roupa para se sentirem poderosas quando forem fazer uma reunião de trabalho, quando for sair com a família. Eu quero que elas tenham roupas que elas se sintam confortáveis e que elas não tenham vergonha no próprio corpo. Então, olha o subtexto. Eu sou uma dentista. O que é dentista? Eu cuido da saúde bucal das pessoas.
Qual que é o subtexto? Eu não quero que as pessoas sintam dor no dente e tenham algum problema no coração, como meu pai teve. Eu não quero que as pessoas sintam a dor que eu vi o outro sentir, entende? Então tem o subtexto. E toda protagonista tem que saber qual é o subtexto da sua marca. Toda história tem um subtexto, tá? Por exemplo, vou dar exemplo de filmes aqui. It, a coisa. Qual que é a história? História simples. Um palhaço do terror que quer comer criancinhas. Beleza. Qual que é o subtexto? O subtexto são as crianças lutando contra os seus medos, com ali o poder da amizade, com elas juntas para enfrentar o It, entende? Então tem um subtexto. Tem a história, né, a sinopse ali que vai fazer a pessoa entrar na sua história e vai ter o subtexto. E as pessoas vão entender ela conforme você vai contando a sua história, conforme você vai se apresentando ali, né? Então, a protagonista ela não comunica para agradar. Ela vai comunicar para mover, tá? Então, eu não tô aqui para agradar todo mundo, né? Você tá aqui para agradar todo mundo, você não agradar ninguém, né? Nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá nós. Então, se você tá aqui para agradar todo mundo, sinto muito, não vai rolar. Então, nós estamos aqui para gerar um movimento. Qual é o movimento que você quer gerar? Através do seu negócio. Então, a protagonista ela não vai só comunicar uma história, essa história tem que gerar movimento. Né? Ela não aceita seus próprios conflitos, né? Ela vai transformar eles. Então, putz, eu tenho um conflito aqui. O que eu vou fazer? Esse conflito vai existir, eu vou ter que resolver ele de alguma forma. Né? Então, ele vai transformar esses conflitos, né? E agora eu quero deixar uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês se perguntem, né? Que vocês respondam essas perguntas, né? O que a sua história está ensinando para as pessoas? Se você está contando uma história, por que você está contando ela? Né? O que você quer que as pessoas sintam ao ouvir ela, né? E qual que é a parte de você ainda está desligada da sua comunicação, uma parte sua que você ainda não abriu para o público, que você queria abrir, você não está conseguindo, por medo, por insegurança, pelo outro julgar você, né? Olha aqui, ó, meu protagonista está aqui. Ó, gente, é um o Eren tem a jornada do anti-herói. Não é a jornada do herói, gente. O Eren tem a jornada do anti-herói. Ele é contra todos os protagonistas de anime, inclusive indico Attack on Titan. Mas, pessoal, ele vai assim, ó, dá um oi pra galera, porque o pessoal gosta de gatos. Gatos vai me dar visualização. Então, o Eren, ele tem a jornada do anti-herói, né? Ele não é qualquer herói. Tem gente que nem acha que ele é um herói, né? Tem gente que acha que ele é um vilão. Então, assim, depende do ponto de vista. Então, é essas perguntas que eu quero que vocês entendam, né? O que a sua história está ensinando, o que você quer que as pessoas entendam, e qual parte sua que ainda está ali escondida, né? Que você ainda não está comunicando para as pessoas, né? E assim, gente, de verdade, histórias reais movem resultados reais, né? O protagonismo, gente, é contagiante. Quando você se autoriza a contar a sua história, outras mulheres vão querer contar também. Então é um movimento assim, ó, que vai aumentando, que vai crescendo. Então o público ele não vai comprar o seu produto, não vai comprar o seu serviço. Ele vai comprar a sensação de fazer parte da sua história, de fazer parte do seu protagonismo, né? E a comunidade é isso, né? É gente que compartilha essa mesma história emocional, né? Esse mesmo roteiro emocional. Então, vocês podem usar isso, gente, não só em negócios, em serviços, em restaurantes, em lanchonete. O McDonald's é muito grande porque foi gerado uma comunidade, né? A comunidade dos McLovers contra a galera do BK, né? Então, o McDonald's criou uma história tão forte que as pessoas
foi criada uma comunidade através dela. Então, seu restaurante, sua pizzaria, sua lanchonete, sua loja de roupas, elas também podem ter histórias, né? E muitas ainda. Por sinal, quando eu coloco a história do dono da pizzaria, que são dos meus clientes, né? Da Ribeiros, quando eu coloco a história do Reinaldo ali, putz, ama. A galera adora saber da história deles. A galera ama ver que eles começaram numa garagem. Hoje em dia eles têm um salão lotado. É história e gera comunidade. Não importa se eles aumentarem o preço das pizzas. Não importa, porque eles estão lá pela história da pizzaria. Entende? Quanto mais você aparecer, mais as pessoas vão querer se conectar com a sua marca. Por isso que às vezes tem gente que fala assim, ah, mesmo faça sem aparecer, tá? Mas não vai gerar comunidade, não vai gerar conexão. Você não vai conseguir segurar essa galera por muito tempo. Porque a galera enjoa, né? Não tem história, não tem pessoa, não tem nada. O que, que eu vou ficar fazendo aqui? Então tem que ter pelo menos uma comunicação, né? Por isso que eu acredito que o protagonismo é muito mais potente para dar resultados, porque histórias reais movem resultados reais, né? Então, ser protagonista não é sobre brilhar mais, é sobre se escrever com verdade, é sobre contar a sua verdade, né? E eu estou aqui, né, para encerrar, eu quero deixar uma pergunta para vocês, né? Qual que é o próximo capítulo da sua história? Quando você sair aqui dessa live, quando você colocar suas narrativas aí em movimento, qual que vai ser o próximo capítulo da sua história? As pessoas vão querer continuar a seguir o capítulo da sua história? Vai ser aquela série sem graça que você assiste o primeiro capítulo, você não quer assistir mais? Que é chato, é cansativo? Ou não, a pessoa vai querer maratonar essa história, vai querer estar ali o tempo todo vendo qual que é o próximo capítulo da sua marca. Então, eu quero encerrar essa live realmente com essa pergunta: qual é o próximo capítulo da sua história, né? E se você quer estruturar a sua narrativa, né? Se você quer ocupar esse palco com verdade, é exatamente isso que eu faço, que eu estou aqui fazendo com vocês, né? Através da minha consultoria Protagonize e através também do meu serviço de copywriter, que é a criação de textos, né? Então, ele vai te ajudar a entender o seu roteiro e assumir o seu papel principal. Então, eu quero finalizar aqui falando com vocês. Eu quero muito que você finalmente se torne protagonista e dê poder à sua história. Obrigada por todo mundo que me acompanhou até agora. Eu espero que essa live ela possa abrir um pouco aí a sua mente e faça. Gente, meu gato quase derrubou tudo aqui, olha. Eu aqui toda emocionada e olha o que meu gato faz. Eu espero do meu coração que vocês entrem em movimento e que vocês entendam a importância de ter, né, poder sobre a sua história, de se tornar um verdadeiro protagonista, tá bom? Então, boa noite para todo mundo que esteve aqui comigo. Eu espero muito que vocês entrem em movimento, hein? Eu quero que vocês entrem em movimento. E se vocês criarem algum conteúdo com essas narrativas, me marquem, porque eu amo ouvir histórias. Eu amo conhecer um pouco mais de cada um de vocês. E o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, tá bom? Ai, obrigada, obrigada, gente. Bom, boa noite para vocês, tá bom? E é isso. Sejam protagonistas da história de vocês, tá? Não deixa ninguém apagar a história de vocês, não, tá bom? Beijos, até mais.